Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Matemática Financeira, oferecido pelo curso de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD da UFRB. Na aula de hoje, vamos falar sobre os regimes de capitalização. O que é uma capitalização? Uma capitalização é uma operação financeira em que um capital tem seu valor aumentado em função do seu deslocamento do tempo para uma data posterior. Na aula de hoje, falaremos sobre os regimes de capitalização simples e capitalização composta. Capitalização simples. Antes de definir o que é uma capitalização simples, vamos a um exemplo. Então, suponha que um capital no valor de R$ 1.000 é emprestado num prazo de 4 meses com uma taxa de juros mensal de 10% sobre o capital inicial. Neste caso, a taxa de juros é de 0,1 ao mês. Vamos analisar a tabela. O capital emprestado a princípio foi de R$ 1.000. Depois de um mês, foi aplicada uma taxa de juros de 10%, totalizando um juros de R$ 100. Somado com o valor de R$ 1.000 que foi emprestado, o devedor deve pagar agora R$ 1.100. Já no final do segundo mês, novamente uma taxa de juros foi aplicada sobre o valor inicial que foi emprestado. Então, temos mais juros de R$ 100. Somando com os juros do anterior e com o valor do capital emprestado, temos agora um total de R$ 1.200. Assim foi no terceiro mês e depois do quarto mês, com mais uma taxa de juros aplicada sobre o capital inicial de R$ 100, o devedor deve pagar um total de R$ 1.400. Observe que, na capitalização simples, num prazo N, a cada período correspondente à referência temporal da taxa, o juro ele é calculado aplicando a taxa ao capital inicial. Observe que a cada período, os juros vai ser igual ao valor presente vezes a taxa de juros. Logo, o total de juros é dado pela soma dos juros que foram aplicados nos 4 meses. E isso vai ser igual ao valor presente vezes a taxa de juros vezes o prazo N, que nesse caso foi igual a 4. Consequentemente, o valor futuro, que é o valor final pago, vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes N. Então, vamos à definição formal do regime de capitalização simples. Definição. Capitalização simples é o regime de capitalização em que o valor dos juros obtido é dado por J igual ao valor presente vezes I, que é a taxa de juros, vezes N, que é o prazo. Consequentemente, o valor final vai ser dado pelo valor presente, que multiplica 1, mais I vezes, que é a taxa de juros, N, que é o prazo. Vamos agora a um exemplo. Um capital no valor de R$ 1.000 é emprestado num prazo de 5 anos com uma taxa de juros de 10% ao ano no regime de capitalização simples. Qual o valor final desta operação? Neste caso, temos que o valor presente é de R$ 1.000. O prazo N é igual a 5 anos e a taxa de juros I é igual a 10% ao ano. Logo, utilizando a fórmula dada no slide anterior, temos que os juros vai ser dado por 1.000 vezes 0,1 vezes 5, que é um total de R$ 500. E o valor final a ser pago vai ser dado por 1.000, que multiplica 1, mais 0,1 vezes 5, que vai dar um total de R$ 1.500. Portanto, o valor final desta operação é de R$ 1.500. Vamos agora ver um outro exemplo. Suponha que agora um capital no valor de R$ 10.000 emprestado num prazo de 5 dias com uma taxa de 10% ao mês no regime de capitalização simples. Qual o valor final desta operação? Neste caso, o valor presente é dado por R$ 10.000, a taxa é igual a 10% ao mês. Vamos agora falar do prazo. O prazo, neste caso, é de 5 dias e a taxa de juros é de 10% ao mês. Ou seja, a referência temporal do prazo é diferente da referência temporal da taxa de juros. Como é que fica neste caso? Neste caso, temos que pensar assim. 5 dias equivale a quanto de um mês? Fazendo as contas, N igual a 5 sobre 30, que é igual a 1/6 de mês. Logo, o valor futuro vai ser igual a R$ 10.000, que é o valor presente, vezes 1 mais 0,1, que é a taxa de juros, vezes 1/6, que é o prazo de 5 dias referente a um mês. E isto vai ser igual a R$ 10.166,67.
que é o valor final desta operação. Vamos falar agora do regime de capitalização composta. Na capitalização composta, os juros, em cada período, corresponde à referência temporal da taxa e é calculado sobre o montante do período anterior, não mais sobre o capital inicial. Por exemplo, um capital de R$1.000 emprestado num prazo de 4 meses, com taxa de juros mensal de 10% sobre o capital inicial, só que agora é no regime de capitalização composta. A taxa é 0,1 ao mês. Vamos analisar a tabela abaixo. O capital emprestado foi de R$1.000. Logo, no prazo zero, no início da operação, o valor final vai ser de R$1.000. Depois do período de 1 mês, foi aplicada uma taxa de juros de 10% sobre o capital inicial. Isso corresponde a um total de R$100 de juros. Logo, o valor final, no final do primeiro mês, é de R$1.100. Já no segundo mês, a taxa de juros vai ser aplicada agora ao valor final anterior, ao montante anterior, não mais ao capital inicial. Então, aplicando a taxa de 10% de juros ao valor de R$1.100, isso resulta em R$110 de juros, e o valor final passa a ser R$1.210. No terceiro mês, novamente, a taxa de juros de 10% vai ser aplicada ao valor final anterior, que é o valor de R$1.210. Aplicando essa taxa de juros, temos um total de R$121 de juros. E o valor final da operação, no final do terceiro mês, é de R$1.331. Já no final do quarto mês, o juros vai ser aplicado ao valor futuro anterior, ao montante anterior e não mais ao capital inicial. E isso vai resultar um juro de R$133,10. Com isso, no final do quarto mês, o valor final a ser pago vai ser de R$1.464,10. Ou seja, como é que a gente formaliza a capitalização composta? Seja VFJ o montante após o período J. Temos que VF1 vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais I. VF2 vai ser igual a VF1 vezes 1 mais I. Que o que é isso? É a taxa de juros sendo aplicada ao valor final anterior. E isso vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes 1 mais I, que é igual ao valor presente vezes 1 mais I ao quadrado. Generalizando, no final de N períodos de tempos, que corresponde ao prazo final da operação, temos que o valor final a ser pago vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Portanto, o regime de capitalização composta é caracterizado pelo aquele regime cujo valor futuro ou valor final vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o prazo da operação. Vamos a um outro exemplo. Suponha agora que um capital no valor de R$1.000 emprestado num prazo de 2 meses com uma taxa de juros de 10% ao mês no regime de capitalização composta. Qual o total de juros pagos nesta operação? Neste caso, o valor presente é igual a R$1.000, N, que é o prazo, é de 2 meses, e I, que é a taxa de 10% ao mês. Logo, utilizando a fórmula dada no slide anterior, temos que o valor final vai ser igual a R$1.000, que multiplica 1 mais 0,1 ao quadrado, que é igual a R$1.210. E quanto foi o total de juros pago nesta operação? Para calcular os juros, basta fazer o valor final menos o valor presente, que vai ser igual a R$1.210 menos R$1.000, e vai dar um total de R$210. Portanto, o valor total de juros pagos nesta operação é de R$210. Neste próximo exemplo, uma loja financia a venda de uma mercadoria no valor de R$1.600 sem entrada para pagamento em uma única prestação de R$ 2.275,38 ao final de 8 meses. Qual a taxa de juros ao mês? Neste caso, o valor presente é de R$1.600 e o valor final de R$ 2.275. N igual a... Neste caso, o valor presente é de R$ 1.600, o valor futuro é de R$ 2.275 e o prazo N é igual a 8 meses.
Logo, utilizando a fórmula utilizada para calcular o valor final na capitalização composta, temos que o valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n. Isso equivale a dizer o quê? Que R$ 2.275,38 vai ser igual a 1.600 mais 1 mais i elevado a 8. Fazendo as contas, concluímos que a taxa de juros vai ser igual à raiz oitava de 2.275,38 sobre 1.100 menos 1. E isso totaliza um juros de 4,5% ao mês. Na aula de hoje, vimos como funcionam os regimes de capitalização simples e de capitalização composta. Bons estudos!